Shalom de Deus! Vamos para mais um tempo de reflexão. A gente está saindo de um tempo, né, de carnaval, de festa, e eu fico vendo o debate que se coloca, se crente vai para o carnaval, se crente não vai para o carnaval, se é válido, se não é válido, se é bom, se não é bom. E eu fico sempre analisando como o inimigo ele entra com engano na nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado, porque o engano é exatamente isso. Ele fazer você viver algo, preste atenção. Você vive algo que você entende que é certo, que é correto, mas que a palavra de Deus condena. E aí a gente entra naquela condição do nada a ver, fundamentalismo, fanatismo. Jesus ama, mas a gente vai ver um exemplo muito claro aqui de uma pessoa que teve a vida transformada. E é essa a intenção do Senhor, transformar a nossa vida. Recentemente eu falei para uma pessoa, dando um testemunho, que Jesus, ele veio para me salvar de mim mesmo. Porque grande parte da minha vida, eu mesmo, com as minhas próprias mãos, eu quis, né, e jogar fora. Então ele entra na minha vida para me salvar de mim mesmo. E dentro de toda essa história de transformação, de cura, de libertação, porque eu passei por esses processos de transformação, de cura, de libertação. Eu sempre costumo falar que eu era muito doente da alma. Eu sempre imaginava a minha alma como um queijo suíço, cheio de buraco. Algumas pessoas dizem que a lua é cheia de buraco, né? Eu não sei se a lua é cheia de buraco mesmo, mas eu não quero... Mas se for, era mais ou menos a minha alma. Então, o que nós precisamos entender dentro dessas questões? Nós não podemos viver à base do engano. Então, como é que eu faço para eu não ser enganado? Conhecer a palavra é o primeiro passo. Porque se eu não conheço, eu vou ser enganado, sempre, lamentavelmente. E eu fui enganada, fui muito enganada. Eu lembro que em alguns momentos da minha vida, era um momento de dificuldade, de luta financeira, eu fazia campanhas, e as pessoas pediam ofertas, e aquelas ofertas, e eu dobrava a oferta, e às vezes eu não tinha, e vendia alguma coisa, e tomava emprestado, e a minha vida não mudava. E eu sempre questionava a Deus. E eu sempre costumo também dizer que eu gostaria de ter o entendimento que eu tenho hoje de Cristo, do reino lá atrás, porque isso teria evitado muita dor, isso teria evitado muita angústia, isso teria evitado muito peso, né? Então, eu vi até um título eu não li a matéria, sobre o quanto uma chamada que a religião adoecia. A religião realmente pode adoecer, porque na época que eu queria barganhar com Deus, que eu queria comprar o favor de Deus, que eu queria comprar a bênção, e fazia campanhas, e eu ofertava ali porque eu queria mudar a minha vida, eu estava enganada. E eu estava realmente num processo de adoecimento. Hoje eu vejo muitas pessoas que se afastaram de Cristo por causa da religião. Mas o que as pessoas não conseguem entender é que Jesus, eu já falei aqui, vou continuar repetindo, ele não é uma religião. Não é. Entenda isso no seu espírito. Jesus, ele não é uma religião. Ele é um estilo de vida. Eu decido
viver a minha vida nele. E eu passo por todo esse processo de mudança e transformação. Então, eu adoeci, sendo que, mesmo doente, eu sempre desejei estar com Cristo, eu sempre amei ao Senhor, eu sempre quis me aproximar dele. E eu vejo assim que isso foi com que não me adoeceu mais e não me deixou com raiva. E às vezes as pessoas dizem, porque Jesus não faz, porque Jesus não fez, porque isso. Muitas coisas que eu fazia era incorreto. E se Jesus naquele momento mudasse a minha história, eu ia começar a entender que barganhar com Deus era correto. Então eu iria continuar barganhando, tentando comprar a minha bênção e ia repassar isso a outras pessoas. Então eu entendo com muita clareza que naquele momento o Senhor não podia mudar a minha história, porque o meu entendimento ele estava equivocado. Não havia compreensão de quem ele era e quem eu sou nele o suficiente para que a minha história fosse mudada. Então, se naquele tempo ocorresse, até hoje eu estava comprando a bênção. E estava enchendo o bolso de muitas pessoas que estão assim, de uma forma, não vou aqui negar, não é negar não, condenar e nem julgar. Não é minha intenção julgar ninguém, não estou a fim de julgar ninguém, não quero julgar ninguém. O julgamento sempre eu aponto para cá, porque eu tenho que todos os dias buscar a transformação da minha vida no Senhor. E eu lembro de que algumas vezes, algumas campanhas que eu fiz, eu lembro de pessoas que não tinham nada de Deus, gente. Não tinham nada. Nada. Eu olho hoje, eram lobos. Lobos. Exatamente isso. Lobos. E aquilo, eu acreditava naquilo. Eu acreditava naquilo porque eu queria uma mudança, eu queria uma transformação, eu queria algo que pudesse mudar a minha história. E aquilo era muito equivocado, muito inadequado, muito incorreto. E eu vendo grande parte dessas campanhas que eu fiz lá atrás, sem querer julgar, não eram de Deus. Não pregavam o evangelho, não traziam transformação. Era uma oferta muito barata de um evangelho que se vende por aí. Me dá uma oferta que eu te abençoo. Faz uma entrega que eu te entrego. E me dá, é como se o Senhor ele realmente precisasse. Ele não precisa de nada disso. Ele precisa da nossa vida. Ele precisa da nossa transformação, do nosso entendimento. E aqui em Lucas, no capítulo 19, fala de um homem chamado Zaqueu. E ele para ver Jesus, ele subiu numa árvore e de repente o Senhor chama ele pelo nome e diz assim: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. 3 coisas eu gostaria de falar sobre esse texto. O primeiro, Jesus ele sempre vai nos encontrar. Aonde nós estivermos, no estado espiritual ou emocional que nós tivermos, ele vai nos encontrar. Sempre. Assim como no meio daquela grande multidão, era assim, extremamente provável que Zaqueu fosse encontrado pelo Senhor. Mas ele encontra Zaqueu. E isso mostra exatamente isso, que você pode estar escondido aonde você estiver. Você pode estar escondido como Jonas, lá dentro da barriga do peixe. Lá dentro Deus vai te encontrar. Então, assim como foi com Zaqueu, o Senhor vai nos encontrar.
Você pode estar vivendo um momento de desilusão, de frustração, de batalha. Você pode estar desacreditada, você pode estar sofrendo, você pode estar no seu trabalho, na faculdade, onde você estuda, na sua formação, na sua casa. Aonde você estiver, Deus vai te encontrar. Porque ninguém foge. Não existe um esconderijo que possa nos esconder de Deus. Segundo ponto, Ele sempre vai nos chamar pelo nosso nome. Quando o Senhor te encontrar, Ele não vai te encontrar para você, para tosquear você. Faz isso que eu te dou aquilo. Movimenta o teu bolso que eu te dou prosperidade. Não. Obviamente que como cristãos nós precisamos ser fiéis em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. E eu defendo a fidelidade, porque eu sei que nós precisamos exatamente fazer isso, porque tudo que nós temos e tudo que nós somos não é nosso, nós vamos deixar tudo aqui, nós somos mordomos. E uma vez que você tem algo e o Senhor, o próprio Espírito pede a você, o seu coração precisa ser livre para devolver para Ele aquilo que não é nosso, que tudo é dele. Mas vamos lá, então o Senhor, Ele primeiro nos encontra, Ele vai nos chamar pelo nosso nome. Isso significa que Ele nos conhece. Quem é que chama você pelo nome? Chama eu ou você pelo nome? Alguém que nos conhece. Alguém do nosso círculo, alguém que tem algum tipo de intimidade conosco. Então essa pessoa vai nos chamar pelo nome. Isso significa exatamente isso, que Ele vai nos encontrar. E quando Ele nos encontrar, independente da situação ou da condição, Ele vai nos chamar pelo nome. Qual é o seu nome? Você pode, assim como Ele disse assim, Zaqueu, desce depressa. Você pode dizer isso com o seu nome, assim como eu vou falar? Ruth, desce depressa. Desce depressa de onde? De onde eu preciso descer depressa? Do meu orgulho? Da minha falta de perdão? Da minha religiosidade? Da minha falta de entendimento? Da minha falta de leitura da palavra? Da minha falta de fé? De onde eu preciso descer depressa para que eu acredite realmente que Deus me encontrou e me chama pelo meu nome? Eu não sei você, mas fica a reflexão para que você pense. A terceira coisa que nós vemos aqui na história de Zaqueu é transformação. Então, quando nós vemos um evangelho pregado do nada a ver, fundamentalista, antiquado, fanático, a gente tem que ter muito cuidado. Porque Zaqueu, assim como muitos outros, ele foi exatamente tocado, e uma vez que nós somos tocados, nós seremos transformados. Não existe essa possibilidade de eu encontrar com Cristo, de eu encontrar Jesus, de eu entender quem é Ele, de eu saber quem eu sou nele e não passar por nenhum tipo de processo de transformação, cura ou libertação. Porque a gente vai passar. Porque é necessário que a gente passe. Então Ele nos encontra aonde nós estivermos. Ele nos chama pelo nosso nome e Ele nos transforma. Isso significa que, como pecador, eu preciso ter a minha vida transformada. Eu preciso sim ter a minha vida transformada. O que Zaqueu, ele imediatamente ele diz: olha, Senhor, eu vou distribuir meus bens, se eu defraudei alguém, eu vou restituir muito mais, porque eu encontrei a minha joia preciosa, que é Cristo. Então, uma vez que a gente encontra o nosso precioso Jesus, e a gente se conecta, e a gente se comunica,
e a gente se relaciona, não tem como eu não ser transformado. Não tem como nós vivermos um evangelho de relacionamento sem transformação. Sempre vai haver o confronto, sempre vai haver o estímulo para que a gente possa ser todos os dias transformado. Na psicologia, a gente sempre tem uma fala de nos transformar na nossa melhor versão. Na teologia, eu sempre gosto de pensar, de me transformar todos os dias nele, em Jesus. Então, se na terra, em nível de alma, eu busco a minha melhor versão, no Espírito, em Cristo, eu busco a minha transformação. Porque só Ele pode transformar a história da nossa vida, a história da nossa casa, a nossa história de saúde emocional, financeira, física, seja lá qualquer que seja a área da sua vida que você precisa de uma mudança, de uma transformação. Você não precisa negociar isso. Você só precisa ser encontrado, chamado pelo seu nome e passar a partir desse relacionamento pelo processo de transformação. Que essa palavra possa fazer sentido na sua vida. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.